Olá, você se conectou no lugar certo. Pois então, sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da Unespar. A poesia não está nos versos. Por vezes, ela está no coração. E é tamanha a ponto de não caber nas palavras. Com esses versos de Jorge Amado, eu me apresento. Olá a todos e a todas, eu sou a Gabriele. Ora, se deu que chegou isso, já faz muito tempo no banguê do meu avô. Uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra Fulô. Ó, Fulô! Era falando assim, Olá, pessoal! Com esses versos de Jorge de Lima, eu inicio a minha apresentação. Aqui quem fala com vocês é o Daniel. Fala, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje eu sou escalé. Nunca fui menino nem homem, mas hoje eu sou Lé. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Eliana. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa. Hoje temos um convidado bastante especial, o professor Dr. César Agenor Fernandes da Silva, professor da Unicentro de Guarapuava. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer ter a oportunidade de participar de uma conversa sobre história pública e, sobretudo, em formato de podcast. César, antes da gente adentrar nas minúcias do nosso podcast, gostaríamos de dar um espaço a você para você se apresentar, permitir que o nosso público conheça um pouco da sua trajetória, como você chegou até aqui. Olha aí, que boa. Então, meu nome já foi anunciado, César Agenor Fernandes da Silva. Eu sou graduado, mestre e doutor em História pela Unesp, campus de Franca, Universidade Estadual Paulista. Iniciei minha trajetória de graduação no ano 2000 e concluí meu doutorado em 2010. O tema principal de pós-graduação foi a questão da imprensa, ciência e civilização no Brasil, sobretudo a partir do período joanino e no Brasil imperial. E de uns anos para cá, eu tenho me dedicado a estudar temas relacionados à história pública, especialmente a relação entre história e mídias digitais, com um foco mais especial na produção de podcasts voltados para o conhecimento histórico, programas que tratam de história. Estou conduzindo uma pesquisa agora, junto ao grupo de pesquisa que eu coordeno e lidero, em parceria com o grande amigo Marcelo de Souza Silva, professor do Departamento de História da UFTM, na qual a gente está investigando podcasts de história no Cone Sul e na América Andina. Estamos mapeando aí podcasts de história em 8 países diferentes, além do Brasil, que seria o 9º país aí. Sou professor da Unicentro desde 2020. De lá para cá tive diversas experiências em escolas, universidades privadas e comunitárias, com educação à distância. Já fiz bastante coisa, rodei por bastantes lugares aí. E também sou produtor do podcast Fronteiras no Tempo desde 2014. E lá eu sou conhecido como CA. Que atualmente nós somos o podcast de história mais antigo em atividade e provavelmente um dos primeiros, não vou bater o martelo, mas um dos primeiros produzidos por historiadores profissionais nessa trajetória de 9 anos, historiadores com trajetória acadêmica, com envolvimento de produção acadêmica nessa mídia, Então, quer que fale de onde eu venho e tal, sério que eu fale mais? Te fala aí, que é professor de história aqui, nós fala muito. Pode falar, à vontade. Não, tranquilo, acho que é importante, Mas assim, de fato, assim, trajetória profissional é essa, Eu sou filho de baianos de Ibicuí, de pai e mãe. Nasci no litoral de São Paulo, na cidade de Praia Grande, na qual vivi lá por 17 anos, depois fui pro interior de São Paulo, morei no Rio de Janeiro, E atualmente estou aqui em Guarapuava, no estado do Paraná. Professor, já que mencionou, como é que surgiu a ideia do Fronteiras? Olha, a história do Fronteiras no Tempo, ela é anterior ao podcast, Em 2001, 2002, começou a surgir as ondas dos blogs pessoais. O Zip Blog do UOL.
Aí eu criei meu primeiro blog lá, chamado Fronteiras Entre Aqui e o Lá, uma breve história no tempo, né? Aí era um nome muito grande, era quase um diário, né? Fazer algumas reflexões sobre o que eu estava fazendo na graduação, sobre a vida, o universo e tudo mais. Isso em 2004 migrou para o MySpace, aí já com um nome chamado Fronteiras no Tempo. Em 2006 foi para o Blogspot. E esse blog ficou em atividade até 2014. E aí, ao longo do tempo, eu chamei a colaboração de alguns amigos, o professor Paulo Roberto, também conhecido como Paulinho, atualmente na Federal do ABC, e o Marcelo, né, que já era meu amigo desde a época de graduação, também escrevia nesse blog Fronteiras no Tempo. E desde 2008 eu passei a ser ouvinte de podcasts. O Marcelo me apresentou, o Jovem Nerd, estava de passagem em Franca, onde eu estava fazendo doutorado no Rio de Janeiro, a gente se encontrou depois de muitos anos, e aí ele me falou do Nerdcast, eu comecei a ouvir, aí comecei a ficar um adepto da plataforma. Em 2010 eu propus pro Marcelo, vamos fazer um podcast de história, porque não tem, né? Não tem podcast com historiador fazendo. Ele falou, vamos, a gente gravou o primeiro episódio, por uma série de questões pessoais, técnicas, de conhecimento também, esse projeto foi pra gaveta. E aí a gente retomou isso, né, em 2014. No dia 31 de julho de 2014, nós lançamos o primeiro episódio do Fronteiras no Tempo, com a mesma gravação de 2010. A gente reaproveitou aquela gravação, editou, a primeira edição, o primeiro programa foi editado em 2010, então uma qualidade sonora horrorosa, e aí a gente começou a produzir o podcast de lá pra cá, né, porque eu sentia muita falta de ouvir um podcast que fosse feito por historiador, porque assim, dava pra perceber, o Clique estourou uma vez, um dos episódios de aniversário do Jovem Nerd, eles falando que os episódios de história deles eram os mais baixados. Falei, poxa, e eles tinham, né? Eles não tinham nenhum historiador na equipe até o momento. E cometiam uma série de equívocos, vamos colocar assim, de generalizações de conceitos, chama de Idade Média das Trevas. Chegou um episódio que pra mim acho que foi uma das falas mais chocantes, que um dos integrantes falou que os índios, ele vou usar o termo que os índios eram os povos mais primitivos que tinham. Falei, puta, tá muito errado isso, assim, a gente tem que colocar uma voz de historiador, né? Agora eles não cometem isso, porque eles têm historiadores profissionais, o Felipe Figueiredo, que é um cara que conhece muito, tem um podcast Xadrez Verbal. Depois que ele entrou pra equipe, melhorou bastante a qualidade dos episódios de história deles. Mas naquele momento não tinha nada de história, ou que não que eu conhecesse. Provavelmente já tinha um ou outro podcast de história, mas que não entrava no radar, né? Porque a tecnologia não tinha agregador de podcast, tinha que ir nos sites buscar, baixar pra escutar em casa. E a gente decidiu então, falar, vamos ocupar esse espaço, vamos lançar, porque tá faltando gente que gosta da mídia, quer fazer a mídia, mas não tem a formação e a expertise pra fazer num conteúdo específico, né? Aí surgiu o podcast Fronteiras no Tempo. César, que a gente achou interessante pontuar, que a gente gostaria de saber que como vocês começaram a questão também das edições, se é vocês mesmos que fazem, ou se vocês têm algum profissional que fazem isso. Em termos de produção, né, esse foi o nosso primeiro grande desafio, que a gente aprendeu a editar, né? Então, até o episódio 11 do Fronteiras, eu fiz a edição de tudo que saiu. E aí, a partir do 12º episódio, a gente já passou a contar com edição terceirizada, né? Então, atualmente nós temos três editores pernambucanos, o Adriano João, o Danilo e o Rafael. O Rafael, inclusive, também é historiador, e eles fazem a edição. A gente terceirizou a edição, porque só pra vocês, quem tá ouvindo a gente do outro lado, e vocês vão passar por isso também, que quando a gente vai fazer a edição de um podcast, a cada 10 minutos de áudio é mais ou menos 1 hora de trabalho, porque tem respiração, tem gaguejada, tem coisas que ficam... quando a gente tá assistindo alguém falar e a pessoa gagueja, faz um a gente tá olhando pra gente ver que ela tá pensando, então a gente tolera. Mas quando a gente tá só ouvindo, isso fica insuportável. Se tem muita repetição disso. Então, vícios de linguagem, tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma voz mais consciente quando tá gravando, quando vai falar no podcast, para não ter esses vícios de linguagem, mas é muito difícil que a gente não tenha, numa hora falando, 1h30, que esses vícios de linguagem não apareçam. E também a qualidade do som, né? Então isso é muito importante quando a gente vai produzir. E naquele momento que a gente ia produzir, quase não tinha tutorial ensinando como fazia. Hoje é bem mais fácil. Hoje você consegue tutoriais no YouTube, centenas de tutoriais ensinando a mexer em programas de edição de áudio. Naquela época era tudo mato mesmo, assim. Então a gente foi desbravando, cortando mato e aprendendo a editar. E para nós foi um alívio, né? Quando a gente pôde, então, contar com uma edição profissional. Inicialmente, essa edição profissional era paga do nosso bolso. Então a gente desembolsava para pagar o editor. Depois a gente começou um projeto de financiamento coletivo e até recentemente o Fronteiras no Tempo se pagava, né? Agora a gente vai ter que voltar a mexer com a edição, porque isso foi um fenômeno meio geral na pandemia, e aí eu vou falar disso mais na frente, eu acredito que vocês vão querer saber mais sobre isso também. Na pandemia houve um recrudescimento de apoio a podcasts não profissionais, né? Então
caiu bastante a arrecadação. Então a gente vai voltar a mexer com a edição de alguns dos episódios, não de todos, mas de alguns deles, né? Ótimo. Então, só pra gente deixar esclarecido assim, você vê a relação entre o Fronteiras no Tempo e a história pública, né? Como você vê? Com certeza. A gente consegue perceber o Fronteiras no Tempo como uma prática de história pública, né? Então, assim, quando a gente começou a produzir o podcast, a discussão da história pública, ela estava se aproximando da gente. Inclusive, teve o Mampu Santos, em 2014, por São Paulo, que foi na universidade que eu trabalhava, inclusive, que o tema foi história pública. Então eu tomei um contato com a temática, o podcast já estava sendo produzido, estava bem no seu início, com a temática, e foi ficando mais profunda essa relação à medida em que nós fomos tomando contato com essa historiografia, com essa literatura que discutia a questão da história pública. Que o Fronteiras do Tempo já nasceu como história pública, porque na descrição do episódio, isso está desde o começo, a gente pensou em fazer um programa que aproximasse o público ouvinte da forma como a história é pensada e construída, de uma forma em que a linguagem fosse acessível para as pessoas. Então é pensar aquilo que a gente produz na academia voltado para um público mais amplo. Então é história pública desde o começo. A gente só não tinha conceituado aquilo como uma prática de história pública como que a gente conceitua hoje, né? Mas é uma prática de história pública que eu fico muito feliz de dizer isso, inspirou muita gente depois a também produzir outros podcasts sobre história, né? Inclusive, a própria Associação Nacional de História passou a produzir, o grupo de estudos sobre o Brasil do 800 passou a produzir podcast, inclusive nos chamou quando foi fazer o primeiro pra gente fazer uma pequena vinheta e apresentação do trabalho deles. Então, assim, a gente vê com bons olhos, né, essas práticas de história pública. E a gente pode dizer que a gente se consolidou na história pública à medida em que nós fomos convidados a falar e dar uma oficina de podcasts no segundo encontro de história pública, segundo curso de história pública que aconteceu em 2021, né, que para nós foi bastante importante, inclusive. César, agora estamos falando de história pública, vamos falar um pouco sobre o público. Como acontece no Fronteiras no Tempo? Ele interfere nas pautas do podcast, como acontece o podcast? Tem uma questão que é interessante, né? Que a gente tá fazendo esse processo agora, inclusive uma das nossas... Os nossos projetos de pesquisa são em história pública, né? Minha linha de pesquisa, inclusive, o grupo é sobre história pública, ensino de história e patrimônio cultural. E o público, muitas vezes, algumas sugestões que chegam, alguns comentários, influenciam a gente a pensar em algumas temáticas, né? Por exemplo, quando a gente gravou o episódio sobre nazismo de esquerda, veio ali de uma conversa com os nossos apoiadores, né? Que para eles já era um absurdo aquela conversa, tal. Eles demandavam, por que vocês não fazem alguma coisa falando sobre isso? Às vezes vem pedidos de ouvintes, né? Vem pedidos do público. O público que a gente tem contato mais próximo são dos nossos apoiadores, por causa do grupo do WhatsApp que nós temos com ele. Mas uma das etapas da nossa pesquisa, que a gente vai desenvolver, inclusive, é pensar na recepção do podcast. E a gente está se preparando para fazer isso daqui em diante, recepção de podcasts de história com o público, né? Estou fechando o primeiro ciclo de pesquisa, e que é uma coisa que a gente faz pouco, né? Que é estudar a recepção, que é um desafio você estudar a recepção, né? Para você conseguir ter mais ou menos uma média de público, conseguir fazer uma estatística com essa relação, e daí pensar qualitativamente como esse público recebe. Mas a relação com o público, ela é fundamental, né? Porque a gente faz para um público amplo e variado, a gente tem mais ou menos uma noção de um perfil do nosso público. Nosso público é eminentemente masculino, como o público do podcast em geral. A gente se baseia muito na pod pesquisa, e a última pod pesquisa feita mostrou que 70% dos ouvintes de podcast eram homens, entre 18 e 40 anos, alguns mais velhos. Muitos dos que ouvem podcast são pessoas que têm ensino superior, por exemplo, né? Então tem esse público. O público é importante. A gente tenta fazer história de uma forma para aquela pessoa que tem interesse do conhecimento histórico possa ouvir um episódio sem a gente necessariamente facilitar a linguagem para não subestimar o público, ao mesmo tempo que a gente não está dando aula na escola, então a gente não tem que ter esse didatismo, mas ao mesmo tempo seja uma linguagem para não especialistas, né? A gente falou de um conceito, a gente explica o que é esse conceito, porque numa aula da universidade ou numa palestra para um público que é especializado, esse conceito passa e todo mundo sabe o que você está falando. Quando você vai falar para um público maior, você tem que tomar cuidado quando você usa algum conceito, esse conceito tem que ser esclarecido. Uma vez esclarecido, você não precisa ser um filme do Nolan, você não precisa repetir o conceito ao longo do filme inteiro, né, para o
público entender o que você está falando, basta apresentar uma vez. Mas é importante que esse conceito seja apresentado e que tenha uma relação ali de contato com eles, né? Uma das características do podcast, pelo menos ele era muito assim, se mantém, mas em menor proporção, era de criar comunidades em torno do programa, né? Então era muito comum as pessoas que eram ouvintes daquele podcast se envolverem numa comunidade virtual de ouvintes daquele podcast, né? E dali criar outros tipos de laço, né? Então é importante. Eu também fiz parte como ouvinte desses tipos de comunidade, até mesmo isso me ajudou a entender a relação de ouvintes com aquele programa que eles ouvem, né? Acho que respondi a pergunta de vocês. Mas é justamente isso, ô César. É que, por exemplo, eu e a Gabi, nós estamos nos preocupando a respeito justamente disso, dessa recepção do público, né? Eu, por exemplo, estou utilizando a questão que eu vou trabalhar com professores para saber a recepção da informação. E a Gabi vai trabalhar com o fórum ou através dos comentários pertencentes à plataforma do YouTube, né? E a gente entender como pode ser melhor recebido pelo público. E essa é uma das questões que a História Pública se preocupa, né? Como o público se relaciona e como ele recebe essa informação. Por exemplo, essa questão da recepção é uma questão que me inquieta há muito tempo, desde a época do mestrado e doutorado. Eu trabalhei com... Um dos elementos que eu trabalhei foi a história da imprensa. E como é que o público recebe esses textos? A recepção acabou sendo meio interna corporis, assim. O que um jornal debate com o outro. Às vezes o que sai num espaço público. Por exemplo, chegar a um ponto no Colégio Pedro II deles proibirem os alunos de entrarem com periódicos na escola. Eles estavam causando um certo tumulto. Quer dizer, então isso gerava algum debate no ambiente escolar. É só os periódicos indicados pelos professores que podiam entrar na escola. Ou seja, tinha alguma circulação ali entre o público leitor que gerava alguma efervescência? Tem esse indício. Para além disso, é muito difícil você mapear. E o mapeamento da recepção do podcast tem que ser por meio, no caso, um recorte feito com professores, né? De você conseguir, pelo menos ali, sei lá, você pegou um universo que tem, sei lá, 200 comentários recorrentes, tentar fazer uma pesquisa que você consiga entrevistar 20% desse corpo, mais ou menos, né? Para você conseguir umas questões mais quantitativas e qualitativas, né? É uma possibilidade, você ter uma amostragem em cima disso, né? A gente trabalha pouco com estatística, né? A recepção tem que trabalhar com isso, definir um N. Um N é um público que você vai entrevistar e a partir desse público ter alguma amostragem, né? Quer dizer, você não vai conseguir entrevistar... O Brasil tem milhões de ouvintes de podcast. Milhões de ouvintes de podcast. Milhares de programas de podcast. Milhares de podcasts, programas produzidos no Brasil, alguns que estão em atividade, outros não. Você conseguir captar a perspectiva do todo não é uma tarefa simples. Então você tem que fazer recortes, talvez pensar em nichos, né? Porque, por exemplo, o Fronteiras no Tempo é um podcast de nicho, né? Quer dizer, ele é uma proposta ampla, mas quando a gente compara a audiência do Fronteiras no Tempo com audiências de um Não Inviabilize, por exemplo, ou de um Jovem Nerd, ou tem outros grandes podcasts, né? Por exemplo, tem um podcast que eu conheci recentemente, o República do Medo, que é feito por 3 historiadores, mas sobre cultura pop, sobre cinema, né? Sobre o horror, principalmente, alguns true crimes, eles também trabalham. Eles têm um público gigante. Eles eram, inclusive, um podcast exclusivo Spotify, muito maior que a gente tem no Fronteiras no Tempo. Mas eles abordam um tema que não... São historiadores abordando temas que não necessariamente da história. Mas muitas vezes a formação deles traz... São 3 historiadores que estudam cinema e horror e tal, mas que traz aproximações. Essa relação com o público, a gente tem em torno ali de... E nosso público é bem silencioso, são poucos os que se manifestam. A gente tem um público de 10 mil ouvintes por episódio, por exemplo, né? Que é um público grande comparado ao conteúdo que a gente traz. E aí tem que pensar em ferramentas que possibilitem a gente mapear e se aproximar deles, sejam as ferramentas virtuais, né, Google Forms, e contar com a colaboração, né, e a boa vontade dessas pessoas de participarem desse tipo de atividade, né? Então pensar um cronograma, publicação disso, um período mais longo, porque a gente sabe que os algoritmos e redes sociais às vezes impedem a difusão disso, conseguir fazer mailing, né, mensagem direta, pedindo para as pessoas responderem a pesquisa. Então tem essas possibilidades e essas dificuldades, mas é possível fazer, mas tem que pensar bem esse recorte, bem esse público, né, para tentar definir. Talvez fazer um diálogo aí com as relações públicas. As relações públicas estão pensando a questão do público o tempo todo, teoricamente, inclusive. Quem é esse público, quais são os tipos de público, como a gente se conecta com esses públicos, né? Trazer uma discussão interdisciplinar para nós também. Professor, esses grandes projetos, né? Assim vamos qualificar, principalmente aqueles, né, que trabalham com
temas, né, históricos na internet são, de certa forma, imãs, né, para hates. Isso acontece no Fronteiras? E se sim, né, como vocês lidam com isso? Olha, hate do Fronteiras, a gente nunca teve diretamente. Assim, às vezes você tem um comentário que tá lá no iTunes lá, que é um bando de esquerdista, comunista, safado, assim. Mas assim, é muito raro aparecer isso, assim. A gente nunca teve muito problema com hate no Fronteiras. E são algumas possibilidades, né? Possibilidade de que a gente acaba atraindo mesmo um público que tem mais afinidade com o que a gente vai falar, pensamento, né? Ou aquela pessoa que não concorda, mas ela não tem base pra discordar da gente. Mas tem uma questão, por exemplo, quando a gente publica os episódios no YouTube, a gente dá uma pausa nisso. Por exemplo, o de Golpe de 64, ou do Nazismo de Esquerda, que a gente publicou, o do Nazismo de Esquerda caiu por causa de trilha sonora, não tá mais disponível. Mas o do Golpe de 64, lá tem uns hates fortes. Quando a gente lançou o do Mitos da Escravização, teve um ouvinte português que ouviu o podcast no YouTube e que ele quis discordar da gente, justamente reafirmando os mitos. Daí eu cheguei a responder uma vez, ele veio novamente argumentar, e aí eu falei, não, por aqui tá bom, né? Quer dizer, isso não nos afeta, porque assim, é muito raro de acontecer. E quando acontece no YouTube, mas a gente não fica olhando muito lá também, porque nem é nossa mídia principal. A gente coloca lá pra ter uma divulgação, pra ver se atrai alguém pro podcast no Spotify da vida, no Google Podcasts ou no iTunes. Nem é o nosso objetivo central publicar lá. Mas normalmente no YouTube tem. E são públicos diferentes. Quem ouve podcast no Spotify, difícil. Agora no Spotify você pode comentar. E até hoje a gente só recebeu comentário elogioso. Então, questão do hate, a gente não sofreu com isso, não. Querido ouvinte, gostaríamos que continuasse conosco, explorando um pouco da divulgação da história por meio do Fronteiras no Tempo com o professor César Agenor, o nosso CA.